Olá, que Deus o abençoe ricamente, é a minha oração. Agradeço o seu acesso a esse vídeo e oro para que Deus abençoe você e a sua família. É para mim um privilégio muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Jesus Cristo me enviou a fazer isso. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. E aqui estou para fazer isso, para levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus ao seu coração. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. E continue acessando as nossas redes sociais e Deus o abençoe de modo abundante. Amigo, eu quero ler com você o texto que está registrado em Mateus capítulo 13, Mateus 7, versículo 13 e 14, diz: porque entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Esse texto está no Sermão da Montanha, no sermão mais espetacular que Jesus Cristo pregou. E isso é maravilhoso, nós lembremos disso, porque aqui ele está nos mostrando uma das coisas mais importantes. Primeiro, nos mostra que existe apenas, a vida se resume em duas opções apenas: a vida e a morte. E aqui nesse texto ele chama de perdição, ele chama a morte o caminho da vida e o caminho da perdição, o caminho que leva a Deus e o caminho que se distancia de Deus. Isso ele está nos advertindo com relação a essa questão. E ele nos lembra também de um aspecto extremamente interessante, significativo e fundamental. Ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. O que isso significa? O que isso pode nos ensinar? O que Jesus Cristo está nos ensinando com isso? A primeira coisa, ela nos ensina que o caminho da vida é um caminho individual, é um caminho pessoal, é um caminho que você faz solitário, um caminho onde você não segue como uma multidão. Nós vivemos em uma época onde as redes sociais têm influenciado a nossa vida e de modo que estamos muito preocupados com a nossa repercussão nas redes sociais. Mas antes disso mesmo acontecer, nós também já estávamos, o homem já estava. E foi por essa razão que Jesus Cristo advertiu com relação a isso. Diz: na vida, você nunca vai seguir com a multidão. É um caminho onde você segue sozinho. Por quê? Porque Jesus Cristo diz em 2 Coríntios 5,10, aliás, Paulo escreveu isso, disse que porque todos nós compareceremos diante do tribunal divino, cada um de nós individualmente haverá de comparecer. Isso é certo, é absoluto. Você não tem como seguir esse caminho abraçado, de mãos dadas, com muitos amigos. Não, você segue sozinho, é uma escolha pessoal. Você tem que decidir, você tem que dizer: eu quero servir a Jesus, eu quero seguir por esse caminho, eu quero seguir uma vida de obediência e de submissão. É isso que ele coloca. Quando ele diz que é estreito, está dizendo que é restritivo. Aqueles que obedecem, aqueles que submetem, aqueles que se rendem ao senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já pensou sobre isso? Você leva isso em consideração? Ou você está mais preocupado com a repercussão, com aquilo que os amigos pensam, com as opiniões dele? Não seja tolo, não, questão de ler a Bíblia, questão de ouvir mensagens que falam de Deus, isso é muito antiquado. É isso, você tem levado essa opinião em consideração? E eu penso que não, porque você está aqui me ouvindo. Isso é muito bom, Então, lembre sempre disso. O caminho da vida é um caminho onde você segue sozinho. Você mesmo, sozinho. Você não vai com a multidão, você vai sozinho.
A segunda questão que está presente nesse texto é que você não passa por essa porta. A porta também é estreita e, portanto, você não passa com uma bagagem. A mala, os pecados, têm de ficar de fora. É como uma roleta de ônibus, uma roleta de ônibus coletivo. Você passa sozinho. Não tem como passar. O pecado tem de ficar de fora. Você decide seguir sozinho por essa vida. Em Atos 3,19, a Escritura diz: arrependei-vos e crede, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, diz a Escritura Sagrada. Ou seja, arrependimento, quando ele diz arrependei-vos e convertei para serem cancelados os vossos pecados, ele está dizendo, arrependimento quer dizer se entristeça, né? Admita que você cometeu erros, que você desagradou o coração de Deus. E convertei-vos, mudem de vida hoje. E Deus haverá de abençoar você ricamente. Deus haverá de dar a você o maior presente que o homem pode receber, dar a você a vida. Então, portanto, faça isso hoje. Renda-se ao Senhor hoje e lembre dessa verdade tão preciosa que Jesus Cristo nos transmite em sua palavra. A vida, o caminho que leva à vida é um caminho estreito, a porta é estreita e apertada e você deve seguir por esse caminho sozinho. Não se preocupe com a opinião dos outros. Você decida hoje servir a Jesus sozinho. E Deus haverá de abençoar você ricamente. Em nome de Jesus. Amém.